A maioria das pessoas não percebe os sinais sutis que indicam que um idoso está partindo aos poucos. Muitas vezes associamos essas mudanças ao envelhecimento natural e ignoramos os alertas do próprio corpo. Mas e se eu te dissesse que existem sintomas claros que mostram quando uma pessoa está se despedindo lentamente da vida? Sim, há sinais inegáveis que podem ser identificados com antecedência. E entender isso pode fazer toda a diferença para proporcionar conforto e dignidade nesse momento tão delicado. O problema é que no Brasil, a falta de informação faz com que muitas famílias sejam pegas de surpresa, sem saber como agir ou oferecer o suporte adequado. Imagine descobrir esses sinais antes que seja tarde demais. Saber reconhecer esses sintomas pode evitar sofrimento desnecessário e garantir que seus entes queridos recebam os cuidados certos. O mais chocante, muitas dessas mudanças começam de forma quase imperceptível. Olá, eu sou o Dr. Marcos Fonseca, seja bem-vindo ao meu canal. Aqui nós falamos de saúde de forma simples. Antes de compartilhar essas informações, quero que me ajude a bater a marca de 100 mil inscritos aqui no canal. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa saber disso. Infelizmente, muitas pessoas no Brasil não têm acesso a médicos e hospitais de qualidade. Este vídeo pode ajudar a resolver o seu problema. O corpo humano é uma máquina incrível, mas como qualquer sistema complexo, ele também desacelera com o tempo. Quando o idoso começa a dormir mais que o normal, muitas pessoas acreditam que é apenas cansaço acumulado ou efeito da idade. Mas esse fenômeno pode indicar que o organismo está entrando em um estado de economia de energia. O cérebro, responsável por regular o ciclo do sono, reduz sua atividade para priorizar funções essenciais, e isso pode resultar em longos períodos de descanso. Não é raro que pacientes relatem sonhos vívidos com entes queridos que já partiram, o que pode ser um reflexo do cérebro acessando memórias profundas enquanto o corpo se ajusta a essa nova fase. Imagine um motor que antes trabalhava em alta rotação e agora precisa operar no mínimo. O sono profundo e frequente em idosos pode ser um indício dessa transição, e algumas mudanças comportamentais acompanham esse processo. Eles podem acordar desorientados, sem reconhecer imediatamente onde estão ou que horas são. Esse fenômeno se deve à menor oxigenação no cérebro e à desaceleração do metabolismo. Para os familiares, isso pode parecer preocupante. Mas em muitos casos, o idoso não sente desconforto, apenas experimenta a vida de forma diferente. O importante é garantir que ele tenha um ambiente tranquilo e confortável para descansar. Além da sonolência excessiva, outra mudança pode chamar a atenção: a alternância entre momentos de total lucidez e confusão. O idoso pode passar o dia inteiro dormindo, e quando desperta, ter dificuldade em lembrar eventos recentes. Isso ocorre porque o cérebro prioriza funções básicas em detrimento da memória de curto prazo. Muitas vezes, esse comportamento vem acompanhado de relatos sobre visões ou conversas com parentes já falecidos. São experiências comuns, documentadas por diversos estudos, sobre o envelhecimento e o estado de consciência nos momentos finais da vida. Outro sinal muito comum nos idosos que estão próximos do fim da vida é a perda de apetite. Aquela pessoa que antes fazia suas refeições normalmente, de repente começa a comer menos, rejeitar alimentos que antes gostava e até ter dificuldade para engolir. Esse fenômeno acontece porque o corpo entra em um estado de economia de energia, onde o metabolismo desacelera e o organismo já não sente tanta necessidade de ingerir comida. O sistema digestivo começa a funcionar mais devagar, e o próprio cérebro reduz os sinais de fome. Para os familiares, esse momento pode ser angustiante, pois a recusa alimentar é interpretada como um sinal claro de fraqueza. Além da diminuição na quantidade de comida ingerida, há uma mudança na preferência alimentar. Muitos idosos começam a preferir líquidos ou alimentos bem macios, como sopas e mingaus, enquanto rejeitam comidas sólidas. Isso pode estar ligado não apenas à falta de apetite, mas também à dificuldade em mastigar e engolir. Algumas pessoas ainda desenvolvem aversão a determinados cheiros e sabores, o que pode tornar a alimentação um desafio. O mais importante, nessa fase, não é forçar a pessoa a comer, mas sim garantir que ela receba os nutrientes essenciais de forma leve e confortável. Em muitos casos, os médicos recomendam substituir grandes refeições por pequenas porções ao longo do dia, com alimentos ricos em calorias e fáceis de consumir. A hidratação também se torna fundamental, pois a tendência é que o idoso beba menos água, aumentando o risco de desidratação. Oferecer sucos naturais, chás suaves ou até mesmo cubos de gelo para chupar pode ajudar a manter o conforto do paciente. Mais do que alimentar o corpo, essa fase exige que a família esteja atenta ao bem-estar emocional do idoso, proporcionando momentos de carinho e aconchego durante as refeições. Um dos sinais mais evidentes de que um idoso está chegando ao fim da vida é o aumento do cansaço e do sono. A pessoa começa a dormir muito mais do que o normal,
passando grande parte do dia deitada, e com pouca energia para interagir. Esse comportamento não significa apenas um descanso prolongado, mas sim uma adaptação do organismo, que começa a priorizar apenas as funções vitais. O metabolismo desacelera, o coração bate mais devagar e a circulação sanguínea diminui, o que faz com que o idoso se sinta cada vez mais fraco. Nos últimos meses ou semanas, essa sonolência se torna ainda mais intensa. O idoso pode passar a maior parte do tempo dormindo, acordando apenas por curtos períodos, muitas vezes sem conseguir manter uma conversa por muito tempo. Esse estágio é natural e indica que o corpo está poupando energia para funções essenciais, como respirar e manter os órgãos funcionando. Em alguns casos, mesmo quando estão acordados, os idosos podem parecer confusos ou desorientados, com dificuldade para entender o que acontece ao redor. Para os familiares, essa mudança pode ser difícil de aceitar, pois o idoso parece estar se afastando aos poucos. No entanto, é fundamental respeitar esse processo e garantir que a pessoa esteja confortável. Criar um ambiente tranquilo, com pouca luz e barulho, pode ajudar a proporcionar um sono mais agradável. Além disso, gestos simples, como segurar a mão do idoso ou falar com ele suavemente, podem trazer conforto e segurança nesse momento delicado. Outro sinal comum nos últimos dias de vida de um idoso são as mudanças no padrão respiratório. A respiração pode se tornar irregular, com momentos de pausas longas entre inspirações, um fenômeno conhecido como respiração de Cheyne-Stokes. Esse padrão se caracteriza por ciclos em que a respiração começa superficial, se torna mais profunda e depois vai diminuindo até uma breve pausa, para então recomeçar. Além disso, pode haver a presença de sons conhecidos como ruído de morte, que acontecem devido ao acúmulo de secreções na garganta. Como a pessoa já não consegue tossir ou engolir corretamente, essas secreções se acumulam, gerando um som semelhante a um ronco. Esse ruído pode ser angustiante para os familiares, mas geralmente não causa sofrimento para o paciente. Outro sinal é a respiração ofegante ou mais curta, indicando que os pulmões estão trabalhando de forma reduzida. Algumas pessoas podem até apresentar momentos de apneia, em que param de respirar por alguns segundos antes de retomarem. Em muitos casos, manter o idoso confortável, elevando um pouco sua cabeça e garantindo um ambiente tranquilo, pode ajudar a reduzir o desconforto respiratório. Nos últimos dias ou horas de vida, é muito comum que o idoso apresente confusão mental e desorientação. Ele pode não reconhecer familiares, ter dificuldades para compreender onde está, ou até mesmo falar coisas sem sentido. Esse estado ocorre porque o cérebro começa a funcionar de maneira mais lenta e irregular, como parte do processo natural de desligamento do organismo. Muitas vezes, o idoso pode ter alucinações, vendo ou ouvindo pessoas que já faleceram ou revivendo momentos do passado. Para os familiares, isso pode ser chocante, mas na maioria dos casos, essas visões não causam sofrimento ao paciente. Pelo contrário, muitos relatos indicam que essas experiências trazem uma sensação de paz para quem está partindo. Durante esse período, o mais importante é manter a calma e proporcionar um ambiente tranquilo. Falar com a pessoa em um tom suave, lembrá-la de onde está e quem está ao seu lado, pode ajudar a reduzir a ansiedade. Evitar correções ou discussões também é essencial se o idoso acredita que está em outro lugar ou conversando com alguém que já se foi. O melhor é acompanhar nesse momento, sem tentar convencer ele da realidade. À medida que o corpo se aproxima de seus momentos finais, ele passa por uma série de adaptações naturais para conservar energia e manter as funções essenciais pelo maior tempo possível. Uma dessas mudanças ocorre na circulação sanguínea, que começa a se concentrar nos órgãos vitais, reduzindo o fluxo para as extremidades. Como consequência, mãos, pés e até mesmo o rosto podem ficar mais frios ao toque e adquirir uma tonalidade pálida, arroxeada ou azulada. Além da alteração de temperatura, a pele também pode sofrer mudanças visíveis. Ela pode ressecar devido à redução na hidratação natural do corpo, tornando-se mais frágil e sensível. Em alguns casos, é possível notar um leve afrouxamento da pele, especialmente em áreas menos irrigadas pelo sangue. Esse processo é um reflexo da reorganização das prioridades do organismo, que direciona seus últimos esforços para manter o funcionamento do coração, pulmões e cérebro. Essas alterações, apesar de impactantes para os familiares, são comuns e não causam dor ao paciente. Para proporcionar conforto, é recomendável manter um ambiente tranquilo, cobrir suavemente a pessoa com mantas leves e evitar fontes de calor intenso. Pequenos gestos de carinho, como segurar a mão ou falar em tom sereno, podem fazer grande diferença nesse momento delicado. Agora que você conhece esses sinais silenciosos, vou te fazer uma pergunta. Você já percebeu algum deles em alguém da sua família? O que você faria diferente se soubesse dessas informações antes?
A verdade é que muitas pessoas passam por esse momento sem entender o que está acontecendo. E isso pode tornar tudo ainda mais difícil. Mas agora, com esse conhecimento, você pode agir de forma mais consciente, proporcionando mais conforto e carinho para quem precisa. Cuidar de um idoso nessa fase não é apenas sobre tratar sintomas, é sobre estar presente, oferecer suporte emocional e garantir que ele tenha uma despedida digna e tranquila. Gestos como segurar a mão, falar palavras de carinho e respeitar os sinais que o corpo dá, podem fazer toda a diferença. Então, não ignore esses sinais. Se você tem alguém na família que está demonstrando essas mudanças, fique atento e busque acompanhamento médico para garantir o melhor cuidado possível. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, já se inscreve no canal e ativa o sininho para continuar recebendo conteúdos importantes como esse. Deixe seu comentário aqui embaixo. Quero saber sua opinião e sua experiência. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Que Deus lhe abençoe.